Muito bem, agora sim de volta com Folha no Ar, primeira edição, 7h43 em Campos. O Arnaldo Neto, jornalista de plantão, hoje no programa, e eu temos o prazer de receber a psicóloga Luciane Mina. Já estava dando uma força aqui hoje aqui. Calma aí, Nogueira, você está meio bicuda aí, dá um sorriso aí. Não, que meu time perdeu. Luciane, eu trago o seu bom dia, vamos falar sobre saúde mental. Para nós também, profissionais aqui, que não estamos na linha de frente ao combate aí, né, da saúde, realmente, né, lidando com a saúde das pessoas, o combate da pandemia, a gente também tem os nossos estresses, tem os nossos cansaços físicos e mentais, essa coisa toda. Então o programa hoje vai ser muito bom, acho que para todos nós, né, para todas as pessoas que estão passando por esse momento aí e cada um com a sua dificuldade. Muito bom dia, seja bem-vindo ao programa, obrigado aí pelo carinho, né, e obrigado pela participação aqui conosco. Bom dia, Cláudio. Juro que eu não guardei o nome do colega. Arnaldo. É o estresse. É o estresse, Arnaldo. Faz parte. É uma alegria estar aqui na Folha, estarmos levando essa palavra. Adorei a fala de vocês, Pedro. Se nós não formos tolerantes, né, o que se prega é um Deus só, né? Religião é ligar ao todo, cada um de uma forma, cada um de uma estrada, cada um com o seu jeitinho de agradar a Deus. Eu acho que isso é muito importante, né? Se todos nós limparmos a nossa calçada, a nossa rua fica limpa. A questão é que todo mundo quer que a calçada do vizinho fique limpa. Só isso. Vamos lá, Luciane. Primeiro, bom dia, agradecer pela disponibilidade, né? Ontem a gente teve que fechar a agenda em cima da hora, mas você prontamente nos atendeu. E vamos começar com esse momento de dificuldade todo que nós estamos passando. Porque ontem mesmo eu estava conversando isso. Quando começou essa pandemia, o Jefferson, nosso entrevistado de segunda-feira, Jefferson Manhães, falava, todo mundo achava que ia chegar junho e julho, íamos voltar ao normal. Não tínhamos essa dimensão dessa pandemia que poderia durar anos, uma coisa que, né, que hoje já se fala nisso, mais de um ano, para a questão da vacina. Como que está a saúde? Quais são o que mais se aflora nesse momento na questão da saúde emocional? Quem mais sofre nesse momento? Num panorama como psicóloga, como que está sendo esse impacto sobretudo na nossa sociedade? Eu acredito que, assim, não tem quem não esteja se sentindo ameaçado, né? Quem está dentro de casa está reclamando porque está trancado, quem está fora de casa está reclamando porque está em contato direto. E aí eu traria para você um conceito que eu tenho procurado trabalhar bastante nas últimas lives que eu tenho feito e que eu acho que ajuda as pessoas a entenderem a consciência. Existem 3 tipos de consciência. A gente pode dizer que o indivíduo está consciente, o indivíduo está inconsciente e o indivíduo está anticonsciente. O indivíduo consciente, ele consegue olhar tudo o que está acontecendo e tomar as devidas atitudes conforme o estímulo que ele está recebendo ali naquele momento, né? Sem certo, sem errado, sem bom, sem mal, mas olhando de uma forma muito objetiva qual é a próxima atitude que eu preciso tomar, o que eu estou fazendo aqui que está provocando aquilo, quais são as minhas possibilidades de contribuir para que esse cenário melhore ou se transforme, né? O indivíduo inconsciente, ele nega o que está acontecendo, né? Eu já tive algumas oportunidades de andar no centro da cidade e passo por algumas pessoas e eu não posso me furtar a perguntar, né? Cadê sua máscara? Por que você está sem máscara? Ih, tia, meu sangue é forte, meu sangue é bom, né? Eu não pego isso não, né? E existe aqueles que estão no estado de anticonsciência. O que é anticonsciência? São aquelas pessoas que sabem o que estão fazendo, mas de maneira distorcida. Ou seja, essa doença ela não vai durar,
O outro, se quiser que bote a máscara, eu vou ficar respirando bem do jeito que eu quero, sim, eu vou ficar frequentando a praça, sim, quer dizer, é um indivíduo totalmente, completamente, eternamente focado no reino do eu e esquecendo o reino do nós. E essa situação, ela está fazendo justamente esse convite. Ela clama que nós possamos sair do reino do eu e entrar no reino do nós. Nós precisamos nos mobilizar frente a tudo que está acontecendo, né? Você pode observar que a possibilidade de um contágio ela é menor quando as duas pessoas estão usando a máscara, quando as duas pessoas estão se cuidando, quando as duas pessoas estão preservando o ambiente, quando as duas pessoas estão tendo não só medida de segurança, mas uma medida de carinho, porque a partir do momento que quando a gente observa, né, quando chega no hospital um senhor de idade, a família não quer ficar com essa pessoa, né? E porque ela está doente, mas pagadinho. Se essa pessoa de idade ela não sai de casa, quem que levou essa doença para ela? Mas eles querem não assumir, né? Então isso é anticonsciência. A fulano está doente, ele que se vira, né? Então eu retomaria, inclusive, um pouquinho da fala que vocês tiveram no quadro anterior, que é a intolerância, né? Então, a intolerância religiosa, ela nada mais é do que um diagnóstico da intolerância e egoísmo que a gente vive, sabe? Porque quem eu costumo dizer para as pessoas de uma maneira até um tanto, vou chamar de agressiva, né? Mas gente feliz não enche o saco, gente. Gente feliz, ela preserva o outro, ela cuida do outro, né? Ela procura cuidar da própria felicidade. Então, se eu fala um grande amigo meu, né, nas leituras se diz que diante da bebida o ignorante bebe e tomba, o medroso nem bebe, o sábio bebe e no momento certo sabe fazer o seu louvor, o seu mais alto louvor a Deus. Então não é a bebida que derruba ninguém, né? É a consciência. Não é a Covid que está nos derrubando, é a consciência, né? Então a gente precisa. Ontem eu conversava com um dos coordenadores e falando da importância de que as pessoas que entram no hospital elas possam sair numa nova conduta, que elas sejam um educador, que elas sejam um multiplicador, né? Fiquei muito feliz porque ontem o nosso secretário Rafael Peterson saiu da Unimed, né? Com todo um processo de remissão da Covid, e eu fiz questão de ir ao Instagram dele e pedir, Rafael, que daqui para frente você se torne um educador, né? Porque você sabe o que você passou, você sabe o aperto que você sabe a correria do profissional de saúde dentro do hospital, então que você seja alguém que nos ajude a levantar uma bandeira de responsabilidade, né? De movimentação grupal, de coletividade. E se todos nós entrarmos num movimento desse, aí sim nós teremos o que o Cláudio disse que não entende, que é o novo normal. Sabe por quê, Cláudio? Antigamente as pessoas chamavam normal sair de casa com pressa, não cumprimentar a família, só ver à noite, correr pra caramba, priorizar dinheiro, priorizar sapato, priorizar galardão, priorizar a sua posição social e eu chamo de Convida 20, né, que o nosso pessoal de PNL chama de Convida 20. O Convida 20, ele vem nos convidar, então, a entrar no que é normal, né? Então, o normal é a gente parar e observar com carinho o outro, né? É conseguir entender qual é a nossa dinâmica doméstica, porque hoje nós estamos olhando para os nossos filhos, para os nossos maridos e esposos com um novo olhar, né? Nós estamos conseguindo entender que a gente não precisa de 50 pares de sapato, a gente não precisa de 125 peças de roupa. Então, toda essa situação está nos levando ao normal. Por que que é um novo normal? Porque a gente vivia um normal meio estranho.
Eu só, Arnaldo, desculpa interromper aí, pode só colocar essa parte que eu não entendo como novo normal. Por exemplo, essa tecnologia para mim já é normal. Hoje a gente está fazendo um programa em sistema de videoconferência. Esse Skype, por exemplo, que nós usamos, existe eu acho que há 30 anos, né? Então assim, a gente que não estava tão habilitado a usar, né? E a gente antecipou um pouco. Muita coisa vai mudar sim. A Petrobras, por exemplo, fez uma ação aí, ela está fazendo um acordo com alguns funcionários, alguns trabalhadores, de que ele passe a trabalhar em casa, vai ganhar menos, vai reduzir o salário, umas coisas que o sindicato está aqui, o Sindipé está anunciando, e inclusive está dando R$1.000 para aquele servidor, para aquele funcionário comprar mobiliário para montar o seu home office. Tá, eu entendo esse novo normal do home office, vai ser legal, vai ser bacana, isso aí eu até entendo e acho que a tecnologia ia chegar, independente da pandemia, mais 1 ano, 2 anos, a gente já está nesse processo aí, acelerou o processo e deu uma dimensão global. Perfeito. Agora, o que eu falo assim, um novo normal de você não poder abraçar as pessoas, de cumprimentar, o novo normal de você ter que andar de máscara, não entra na minha cabeça de forma nenhuma. Só isso que eu queria explicar. Entendo. Porém, o que a gente precisa observar é que no normal era não procurar os pais. O normal era não ter tempo para abraçar. O normal era não conseguir valorizar esse contato. Correto. E no novo normal, o fato de nós termos esse impedimento nos leva a essa reflexão, entende? Então, eu acredito que daqui a um tempo, não é um tempo próximo, mas daqui a um tempo, nós vamos começar a reconfigurar a valorização de um filho, de um pai, né? Eu tenho recebido ligações de pessoas de idade que falam assim, meu filho desde que começou isso tudo, ele só chega na janela, deixa o que tem que deixar e vai embora. Então, ainda nós temos pessoas que não estão dando o devido valor, né, ao seu contexto familiar, e aí, né, vai estar clamando por outras provas que o faça reconhecer, né, a importância da família, a importância do respeito ao próximo, né? Enfim. Luciane, num momento como esse, assim, de isolamento que a gente está colocando, todo mundo, você mesmo colocou, todo mundo sofre de alguma forma, né? Seja da criança que tinha uma vida escolar, que tinha uma rotina escolar e que isso impacta, você teve uma paralisação muito brusca, a nossa rotina, como o Nogueira falou, eu já tive dia de sair de casa às 6h30 para o estúdio e voltar às 3h30 da manhã fechando o jornal, uma edição excepcional, algo que acontece à noite. Eu parava em casa para fechar o olho e voltar para o estúdio, né? Enfim, sempre foi uma rotina muito puxada e que cada um com a sua. Estou dando exemplos aqui. E, de repente, para tudo, né? Isso já é um impacto. Às vezes, no primeiro momento, até dá um alívio, porque muda a sua rotina, você consegue fazer algumas coisas que não fazia. Mas quem sofre mais nesse momento? É a camada mais produtiva da sociedade? É quem está em casa, no caso dos idosos, como você mesmo colocou, que tem pouco contato com a família? Tem como tipificar isso? Quem mais sofre esse impacto emocional? Não, porque, na verdade, o impacto emocional ele não é externo, né? Ele vamos dizer assim, quem cria a sua realidade é a sua interpretação. Né? Então, uma quantidade expressiva de pessoas está usando o confinamento como um refinamento. Muitos cursos, muitas descobertas, né? Muito mergulho para si mesmo. Muitas pessoas que estão lá fora estão se vendo como ferramentas de transformação, de auxílio. Então, na verdade, não é a camada que está sofrendo, mas é o padrão vamos chamar de reclamação, que nós tínhamos como um hábito muito forte. E reclamar, como a própria palavra fala, né, é chamar de novo. Então, esse indivíduo, ele percebe, decodifica uma situação improdutiva, ruim, e a partir daí ele começa a fazer looping em cima daquela mesma situação, e quanto mais ele vai fazendo isso, mais ele vai contagiando
o ambiente, as pessoas, os resultados. Então, eu diria para você que não é uma camada, mas é um padrão que é escolhido, né? Então, isso é muito importante que a gente consiga reforçar com as pessoas, né? Eu vi 2 mulheres na fila para fazer o exame de teste, né? Para ver se é positivo. E uma dizia, meu Deus, eu tenho medo de agulha, e eu vou ficar dura, e não vou conseguir, e tá. A outra dizia assim, eu também não me sinto bem com isso. Mas ela estava firme, tranquila, rindo, conversando. Ao final, eu tive a oportunidade de conversar com as 2. Então, a que estava agoniada, se encostando na parede, ela disse que o tempo inteiro ela pensava na agulha. Ela pensava se a mão da pessoa que ia tirar o sangue era pesada, era leve, se ela ia ser bem tratada ou maltratada. Em contrapartida, a pessoa que estava mais serena, ela disse assim, o tempo inteiro eu pensava no resultado. Ao sair daqui, se eu tiver um resultado positivo, eu volto para minha casa de cabeça erguida, com as minhas filhas ou os meus filhos, né, mais tranquilos, mais confiantes, e a gente teve mais um dia de saúde. Então, a injeção era né, o retirar o sangue era o mesmo, a agulha era a mesma, entende? A situação era a mesma. Porém, cada uma fez uma interpretação distinta e, consequentemente, teve um resultado distinto disso tudo. Né? Por isso que é muito importante o que eu falei lá em relação ao Rafael Peterson, né? Que é usar este momento como um momento de reeducação para ele, né? E para as pessoas que estão no convívio dele, porque é muito comum a gente estar do lado de pessoas que estão tomando café, tira a máscara e fica ali conversando e falando, tomou café em 3 minutos e continuou conversando meia hora, né? Então existem pessoas que tomam atitudes imprudentes e depois fica falando, não teve EPI, porque não teve não sei o quê, não teve não sei o que mais, mas não parou para olhar o que estava fazendo. Agora, voltando a essa questão psicológica que você citou no início, parece, pelo menos em grupos de discussão que a gente participa, parece ser uma das grandes preocupações, que é a população idosa, que é a população que faz parte do grupo de risco, né, como você mesmo colocou, muitas vezes quando se contamina porque alguém levou o vírus até ela, né, mas esse cuidado emocional com o idoso, né, porque a gente vê que muita gente, você mesmo falou, já vivia mais isolado, o idoso já vive mais sozinho, e agora se vê ainda mais abandonado. Isso não merece um acompanhamento especial? Como que vai ser isso pós-pandemia para acompanhar o convívio com esse idoso? Como que você vê esse impacto direto na vida desse cidadão que já vivia, de certa forma, isolado da família e agora se vê ainda mais afastado por já como a gente colocou aqui, um longo período, né? 4 meses, para quem realmente está cumprindo a quarentena? Na verdade, quanto mais nós chegamos próximo do idoso, né, a gente começa a rever. Eu acredito que a única maneira da gente reverter o impacto disso tudo será o rever também o conceito que a gente tem de estar perto, de cuidar, sabe, de respeitar. E eu tenho procurado falar muito que se você tem um idoso em casa, pega o telefone, gente, é 30 segundos, às vezes é 2 minutos, que você conta uma história, pergunta alguma coisa, mostra alguma coisa, né, estimula alguma coisa e desliga, né. Mas no normal, né, o normal era quantas pessoas reclamam, né? Eu não vejo meus filhos, tem 6 meses, mora onde? Não, aqui na mesma cidade. Né? Então, o Convida 20, ele está nos proporcionando uma reflexão. Agora, você há de convir, e reflexão faz quem quer, né, meu jovem? Então, o sujeito vai realmente mergulhar nisso, ou vai precisar enfrentar uma situação mais dolorosa para acordar para conceitos que são básicos, por história. Né? Duro isso, né? Arnaldo?
Oi. Ah, tá. Não, tô esperando você, Nogueira. São sim. 3, pensei que já tava Não, tá na hora do intervalo. Tem uma pergunta, acho que você vai entrar aí nesse assunto daqui a pouco também. A gente vai adiantando aqui, se eu atropelar aí, você me perdoa. No começo da pandemia, no começo do isolamento, surgiu-se... Nós falamos aqui, né, Arnaldo? Da possibilidade de as pessoas melhorarem como seres humanos, conforme a senhora falou aí agora há pouco, visitar, pegar o telefone, ligar para o idoso, ligar para um parente, um amigo, enfim. Tem muitos casos, né? Tem milhares de casos desses condomínios aí, de que vizinhos que não conheciam vizinhos. É muito normal isso, né? Quer dizer, desse normal que a gente fala aí, conforme a senhora falou. Eu gostaria que a senhora respondesse, e então fica para o próximo bloco, se o Arnaldo me permitir. Isso aconteceu? Está acontecendo? Eu tenho a minha impressão, mas não é a minha que vale, é a da senhora. As pessoas estão melhores umas com as outras, fora extra familiar, digamos assim, numa fila de banco, num trânsito de Campos, aquela famosa buzina campista, enfim. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Essa pandemia deu essa lição, valeu para todo mundo, se realmente a gente melhorou, né, com esse sofrimento todo, ou não. Depois a senhora responde no próximo bloco, então. Ok, Arnaldo? Achei que você viria com a camisa do Flamengo hoje, porque eu estou sem óculos, fiquei aqui com essa camisa aí vermelha, mas ficou bonita de qualquer maneira. Bom, obrigado, Luciane. Então a gente faz um rápido intervalo, 8h05, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Você ouve agora o Folha no Ar, primeira edição. Quando se pensa em exame